E aí, senhores, peço desculpa aí para os senhores. Aonde foi que nós paramos aí? Aonde que os senhores pararam aí de ouvir? Por gentileza. Cara, eu não consegui salvar a outra, mole. Mas eu consegui colocar lá nos stories. Mas eu não consegui salvar. Mas acho que vai ficar lá 24 horas, né? Mas infelizmente eu não consegui salvar a outra. Acho que só fica 24 horas lá, né? Pô, chateado. Acho que eu vou lá pro Zidane. Lá na Chacrinha a internet tá bombando, que ele falou. Eu vou pra lá no Zidane fazer mais live. Então vamos lá. Senhores, tóxicos. Quando a gente fala em relação aos tóxicos, a gente vai falar sobre drogas lícitas e drogas ilícitas. Como é que vai funcionar isso, Gustavo? Eu fiz uma observação que eu não sei se no outro vídeo deu para vocês ouvirem pegar. Já de cara eu vou falar para vocês sobre não conseguir salvar. Me perdoem, não deu, não consegui. Sobre uma droga que tá mega na moda, que é o tal do Black Lance. Cara, atendi 3 jovens com uso de Black Lance saindo do baile perto do hospital onde eu trabalho. Dos 3, 2 morreram. Então, assim, pesado, né? Complicado. Então, por gentileza, não usem drogas. Voltando às drogas lícitas e ilícitas, eu vou precisar fazer o que para esse cara? Reposição volêmica e antídoto. Por exemplo, o que eles adoram perguntar na prova: qual é o antídoto dos opioides? Cocaína, morfina, dolantina, entre outros medicamentos que são a base ou são derivados do ópio. Cara, eu não consegui salvar, fiquei triste também. Poxa, porque já apareceu que eu encerrou, cancelou e eu falei, caraca, já foi. Naloxone, muito bom. Naloxone. Qual o outro nome do Naloxone? Por gentileza. Isso, Narcan. A Lohane misturou Naloxone com Narcan, virou Naroxon. É, garoto. Beleza? Tranquilo? Então, senhores, era isso, né? Onde a gente fechava no D, no diagnóstico diferenciado. Fiquei muito triste de não ter conseguido salvar a outra live, né? Que ela cancelou. Mas tá aí, 24 horas pra gente poder assistir. Tranquilo? Vamos falar, para fechar a minha parte de cuidados e assistência na parada cardiorrespiratória, a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados pós-PCR. Beleza? Deixa eu virar mais pra cá um pouquinho, que a minha mesa ela vai girando, ela tem um bagulho aqui no meio que fica girando, eu boto o telefone e vai andando, vou batendo, vai andando. Como é que funciona em relação aos cuidados pós-PCR? A primeira coisa que eu preciso fazer pensar é otimizar a função cardiopulmonar. Não salvei, Guilherme, mas não foi culpa minha, cara. Pô, apareceu aqui, ó, encerrado o câncer, acabou, não sei o que, quando eu fui ver, stories, botei, não, mas em 24 horas já tá aí. Dá pra... Foi mal, perdão. Otimizar a função cardiopulmonar. Eu preciso trazer de volta para esse meu paciente a RCE. O que é RCE, Gustavo? Retorno da circulação espontânea. Então, se eu precisar fazer medicações, como algumas medicações vasopressoras, medicações cardiotônicas, medicações que ajudem em relação à atividade tanto dos meus vasos quanto do meu coração, eu vou utilizar. Exemplos: noradrenalina, dobutamina, dopamina, vasopressina, a atropina, que era utilizada na parada cardiorrespiratória, mas hoje a gente não usa mais na parada, mas pode ser usado nos cuidados pós-parada cardiorrespiratória. Beleza? Tranquilo? Identificar dentro daqueles 5Hs e 5Ts que nós vimos quais são os problemas que geraram essa minha parada cardiorrespiratória para não deixar que volte a acontecer novamente. Exemplos disso: a síndrome coronariana,
aguda. Guilherme, ele não perde tempo nem durante a aula da live, né, cara? Que isso. Tranquilo? Outro, transportar esse meu indivíduo para um hospital que tenha suporte, condições de tratar esse indivíduo. Eu não posso pegar um paciente de parada cardiorrespiratória e levá-lo, conduzi-lo para uma unidade que não tenha condições de mantê-lo. Eu preciso sempre levar esse meu indivíduo para um local onde eu tenha uma unidade de terapia intensiva, uma emergência que tenha uma boa resposta com aparelhos invasivos, como, por exemplo, a ventilação mecânica, já para poder acoplar naquele tubo orotraqueal ou na cricotireoidotomia que foi feito. Beleza? Eu preciso me estruturar e levar para um lugar que tenha estrutura. Tranquilo, senhores? Vamos lá. Controlar a temperatura e otimizar a recuperação neurológica. Como é que funciona isso, Gustavo? Eu tenho que lembrar o seguinte: eu preciso manter esse meu doente, mesmo no cuidado pós-PCR, aquecido por conta de tudo aquilo que nós já vimos, a acidose que gera novas paradas cardiorrespiratórias, em relação à desagregação plaquetária, se o paciente tiver algum tipo de saída de sangramento, continuar sangrando horrores. E eu também, se eu tenho uma desagregação plaquetária, eu vou começar a ter um afastamento das hemácias. Se eu tenho um afastamento das hemácias, eu diminuo quem? O meu transporte de oxigênio. Se eu diminuo o meu transporte de oxigênio, eu posso, inclusive, gerar déficits, inclusive insuficiências por conta desse déficit de oxigênio, ter mortes celulares e desenvolver isquemias. E aí meu paciente ele começa a afundar e você fala: perdi, não sei por que eu perdi. Você perdeu porque quando o teu paciente voltou na parada cardiorrespiratória, você vibrou. Você ficou felizão, ficou alegre e virou as costas e deixou ele lá. Não fez os cuidados pós-PCR. Beleza? Tranquilo? Prever e tratar a insuficiência de múltiplos órgãos. A gente pensar no choque. Meu paciente, foi como eu falei para vocês, ele voltou de uma parada cardiorrespiratória. Então, você foi a bomba cardíaca por algum tempo para ele, você que ajudou aquele coração funcionar, você que ajudou aquela circulação percorrer, só que agora ele precisa andar com as suas próprias pernas. E muitas das vezes o organismo militar é debilitado. Então, você vai ter que fazer uso de drogas, oferta de oxigênio, se precisar de volume, repor volume, precisar de sangue, repor sangue, tudo a fim de quê? Prevenir que esse meu paciente ele venha a ter uma insuficiência, até mesmo uma falência múltipla desses órgãos por conta de um choque. Tranquilo? Esses são os nossos cuidados principais pós-PCR. Beleza? Aí, aquela pergunta que todo mundo faz, a pergunta que todo mundo fala, a pergunta que todo mundo... Pô, travou de novo, cara, não é possível. Todos os meus alunos aí entram em espírito de oração quando for fazer a live, porque não é possível. É só você falar com vocês que essa internet dá ruim. Interrupção da ressuscitação cardiopulmonar. Quando eu vou fazer a interrupção da minha ressuscitação cardiopulmonar? Gustavo, a partir de quando eu posso parar de fazer MRCP? Vamos lá. Quando eu tenho mais de 30 minutos de ritmo sem perfusão. Ritmo sem perfusão, Gustavo? Se eu tenho lá mais de 30 minutos de ritmo sem perfusão, eu posso parar. Eu cheguei, por exemplo, meu paciente em nenhum momento mudou o seu ritmo. Em nenhum momento ele teve uma melhora, uma alteração. Por exemplo, cheguei lá, o paciente estava numa atividade elétrica sem pulso. Ele não estava gerando pulso. Se ele não gera pulso, ele não gera perfusão. Se ele não gera perfusão, ele não gera abastecimento. Se não gera abastecimento, não tem oxigênio circulando. Então, o que eu vou ter que fazer? Se, por exemplo, passou 30 minutos, ele estava lá em AESP. De AESP ele virou assistolia. De assistolia ele virou AESP. Mas em nenhum momento ele virou um ritmo que pudesse gerar uma onda P para trazer pulso para esse meu doente, que pudesse fazer com que houvesse ali bombeamento desse sangue. Passou 30 minutos, eu posso parar minha reanimação cardiopulmonar. Beleza?
Não, mas já tá derrotado esse inimigo aí, ó. Pá! Não é possível, cara. Tô dando cuidados pós-PCR, já foi, na verdade, os cuidados pós-PCR. Agora eu já tô falando quando eu vou interromper a minha PCR. Beleza? É porque deve estar num delay, né, cara? Jesus do céu. Eu vou bater aqui na porta do vizinho e perguntar se a internet dele tá boa, porque aí eu vou fazer a live lá da casa do vizinho, que tá brabo, cara. Próximo. Não se assustem, tá? A gente usa um padrão americanizado, que é o American Heart. Então, o que o American Heart ele prega pra gente em relação ao meu paciente com assistolia? Por exemplo, se eu cheguei no local, alguém falou assim pra mim, é uma parada cardiorrespiratória. Eu cheguei, coloquei o DEA, eu tenho um DEA, nem vou dizer o DEA, mas eu tenho um desfibrilador, que eu consiga fazer leitura de ritmo. E ao fazer a leitura desse ritmo, eu identifiquei que é uma assistolia, eu não invisto mais nesse doente. Como assim, Gustavo? Você não vai fazer nada? Questão para a prova. Estamos estudando para passarmos para a prova. O que a American Heart prega? Tenho o meu desfibrilador. Coloquei. Pum. Fiz a leitura do meu ritmo. O meu ritmo é um ritmo de assistolia. Eu não devo fazer mais nada. Infelizmente, ele veio a óbito. Mas isso é só para a prova. Beleza? Tranquilo? Idade e comorbidade pré-PCR. Moro na Zona Sul de Campo Grande, né, Guilherme? Que é a Zona Sul de Campo Grande? Que é a área nobre do Rio de Janeiro. Pensa aí na área, Zona Sul do Rio de Janeiro. Campo Grande, né? Olha só. O que acontece, senhores? Idade e comorbidade pré-PCR. Vou utilizar o exemplo do que está acontecendo com a gente. Coronavírus. O que acontece em relação ao coronavírus? Por que o pessoal fala que idoso está sendo acometido, é o idoso que está morrendo, é o idoso? Não é porque é o idoso. É porque tem gente pra caramba nesses países pegando corona e eles fazem o seguinte, entre tratar o novo e o velho, vai tratar quem? Trata o novo e deixa o velho morrer. É uma triste realidade, mas infelizmente não tem pra onde fugir. Não tem recurso para todo mundo. Então, quando eu falo sobre idade e patologias, comorbidades pré-PCR, é isso aí. Por exemplo, eu tenho lá um idoso de 90 anos que se contaminou, que está mal, está complicado, está grave. Eu vou investir nele? Infelizmente, dependendo da sua patologia, ele não será investido. É o que o American Heart preconiza. Tem um senhor de 103 anos de idade, com metástase óssea, já chegou no pulmão, já está chegando já no cérebro. Vou tratar? Não vou. Infelizmente, é o que o American Heart prega. Beleza? Por exemplo, tem um jovem de 30 anos. Melhor, jovem de 30 anos já deixou de ser um pouquinho jovem, né? Mas tem lá um rapazinho de 19 anos. Um jovem de 19 anos. E ele tem um quadro de asma. Evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. Vai investir? Vai investir sim, pô. Porque um cara jovem, a comorbidade dele não é uma comorbidade que vai chegar e fazer com que você não invista nesse cara. Vai investir sim. Beleza? Então eu preciso ter uma idade, uma comorbidade que justifique eu não investir nesse doente. Ou até mesmo interromper a parada cardiorrespiratória. De repente iniciei, daqui a pouco, o que houve com esse doente? Esse meu paciente, ele é uma metástase dos pés à cabeça. Tipo, caraca. Quantos anos? 105 anos. Fala, descansou. Pesado, mas é a realidade. Beleza? Tranquilo? Ausência de reflexo de tronco. Como é que funciona, Gustavo, em relação à ausência de reflexo de tronco? Se eu não tenho lá pupilas, fotorreagente, foi feita intubação orotraqueal, uso de canula de Guedel, alguma coisa, o paciente em nenhum momento ele fez um reflexo de tosse, ou de engasgo, de vômito, nada disso. Meu paciente, ele perdeu o reflexo de tronco. Tanto que
Quando a gente quer entubar um doente, a gente tem que fazer o que com ele antes? Sedá-lo. Por que a gente seda ele? Para inibir os receptores que vão chegar em relação a fazer esses reflexos de defesa do tronco. Então, o que acontece? Quando o meu paciente, por si só, ele já perde esse reflexo de tronco, infelizmente, é um paciente que não tem mais o que se investir nele na parada cardiorrespiratória. Beleza? Tranquilo? Como é o próximo passo, Gustavo? Se eu tenho, através do meu capnógrafo, travou de novo, cara. Ondas, quando eu faço lá a capnografia por ondas, e essa minha capnografia por ondas me mostra que eu tenho 10 milímetros de mercúrio, né? 10 milímetros de mercúrio, mesmo eu já estando ali fazendo 20 minutos de RCP. Se durante 20 minutos de RCP o meu capnógrafo ele não saiu de 10 milímetros de mercúrio, o que o ideal seria que ele estivesse acima de 20 numa RCP eficaz e de forma normal batendo entre 35 a 45, se eu tiver lá igual a 10, mesmo fazendo 20 minutos de RCP, fazendo tudo de forma adequada e não mudou nada, infelizmente esse já é um paciente também que a gente não tem mais do que investir nele. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? E foi-se nossos cuidados pós-PCR. Caraca, Gustavo, We on the Champion. Acabamos. Falamos sobre suporte básico no trauma, falamos sobre suporte básico na PCR e falamos sobre o suporte avançado na PCR. Falamos dos cuidados no trauma, falamos dos cuidados na parada cardiorrespiratória, falamos quando parar a minha RCP e falamos quais são os cuidados pós-PCR. Beleza? Tranquilo? Fechamos. Vou combinar com vocês. A nossa próxima live, vamos estar falando sobre triagem. Beleza? A gente vai falar sobre escala de Manchester, que a galera gosta de falar de escala de Manchester, né? Escala de Manchester. Vamos estar falando sobre a escala do Ministério da Saúde e vamos estar falando sobre método START. Tranquilo? O que eu vou pedir para vocês? Vou colocar lá a caixinha de perguntas. Por quê? A galera tá me metralhando no privado. Eu acho ruim? Não, Gustavo, eu não acho ruim. O que eu acho ruim? Que, de repente, a sua dúvida também é a dúvida de um outro coleguinha. Já que a sua dúvida também é a dúvida de outro coleguinha, o que a gente pode fazer? Vamos compartilhar. Vamos trazer, não vou te identificar, não vou marcar você, nada disso não. Pode ficar tranquilo. Eu vou colocar lá só a sua pergunta e vou fazer uma resposta, porque de repente essa resposta vai ajudar o próximo. Beleza? Então vou deixar lá uma caixinha depois dessa live. Eu vou tentar salvar essa e vou colocar lá, tá bom? Para vocês fazerem as perguntas, tudo direitinho. Tô gostando muito de estar aí com vocês, matando a saudade de vocês. Muito bom, Guilherme me lembrou sobre a cardioversão. Dá tempo da gente falar um pouquinho da cardioversão? A cardioversão é muito rápido. Ela é bem tranquila. Se der tempo, a gente fala até agora sobre a cardioversão. Vou esperar vocês me responderem aí. Se der tempo, a gente fala sobre a cardioversão. Não sei como é que tá em relação a live. Então, eu não sei se vocês viram hoje, eu deixei lá 10 perguntas. Vou tentar deixar diariamente mais ou menos esse valor aí, de 10 perguntas para vocês irem respondendo sobre os temas que nós falamos. Hoje, como a gente já falou, sobre os cuidados pós-PCR, já fechamos toda essa parte. Falamos sobre suporte avançado. Agora eu já posso
cobrá-los. Já posso botar lá em relação às perguntas e vocês me responderem. Beleza? Vou falar aqui com vocês rapidamente sobre a cardioversão. A primeira coisa que eu preciso saber na minha cardioversão... Deixa eu trazer mais para o meio esse telefone aqui, calma aí. Tá escorregando muito ali. Vamos ver se vai melhorar. Tem que botar alguma coisa aqui em cima. Foi. Quando eu falo em relação à cardioversão, a gente vai falar sobre algumas alterações dos ritmos atriais. Como assim, Gustavo? Eu vou ter lá, por exemplo, a minha taquicardia, né? A minha fibrilação atrial. Eu vou ter o meu flutter atrial. Eu tenho a minha taquicardia atrial. Caraca, Gustavo, todos eles vão ser atriais? Sim, vão ser atriais. O que a gente precisa saber é o seguinte. A gente tem lá a parte do eletrocardiograma, onde a gente tem lá as derivações, as ondas do meu eletrocardiograma. Eu vou ter lá minha onda P, que toda vez que eu pensar na minha onda P, eu vou pensar na minha onda geradora de pulso. Beleza? Onda P, onda geradora de pulso. Vou ter lá o meu segmento R, vou ter lá meu segmento Q, o meu segmento, aquele mais em cimazinho, o meu segmento R, e vou ter embaixo o meu segmento S. E no final, eu vou ter lá a minha onda T e aquela leitura da minha onda U. Quando eu tenho essas minhas alterações atriais, como é que vai funcionar isso? Eu tenho algumas medicações que eu posso estar fazendo para esse meu doente. Lembrando, toda vez que eu tiver minhas alterações ventriculares, como uma taquicardia ventricular, por exemplo, com pulso, o mais indicado é que eu faça uso da amiodarona. Igual na parada cardiorrespiratória. 300 mg não funcionou. Faço 150 mg. Funcionou. Eu faço uma droga de manutenção. Como assim, Gustavo? É eu fazer, por exemplo, o dripping de amiodarona. 232 de solução glicosada mais 18 ml de amiodarona. Aí eu vou fazer um dripping, vou colocar lá em ml hora, a pedido que o médico achar por bem, e vamos lá fazer em relação a essa amiodarona. Travou de novo. Tranquilo? Quando eu tenho essas minhas alterações atriais, nas minhas alterações atriais, como por exemplo no flutter, na fibrilação, algumas das vezes eu vou precisar fazer a que a gente chama de cardioversão, né? Só que antes disso, eu tenho uma medicação chamada de adenosina. Como é que vai funcionar a minha adenosina? A minha adenosina vai ser como se fosse um freio nesse meu coração. Adenosina. Sendo que muitos médicos têm medo de utilização da adenosina. Como é que eu posso utilizar a adenosina, Gustavo? Eu vou utilizar a adenosina na minha primeira dose de 6 mg. Caraca, Gustavo, 6 mg de adenosina. Sim, 6 mg de adenosina. Meu paciente não melhorar esse ritmo que agora é um ritmo não sinusal. O que é um ritmo não sinusal, Gustavo? É um ritmo que não segue uma ordem. Ele está totalmente desregulado. Em vez de ele seguir uma mesma ordem, ficar de forma uniforme, ele está de forma não uniforme, não sinusal. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu aumento essa minha dose da adenosina. Não comecei com 6 mg, agora eu posso partir para 12 mg. A gente vai ficar com esses dois primeiros, tá? Faço 6 mg, não funcionou 6 mg, faço 12 mg. Assim, as literaturas permitem que a gente faça até 18. Caraca, Gustavo, fez 6, não resolveu, faço 12, algumas literaturas pregam para a gente fazer 18. Mas a gente vai estar estudando 6 e 12. Beleza? Tranquilo? Sem problema nenhum. Agora, quando meu paciente está lá fazendo essas alterações, ao qual eu vou precisar fazer cardioversão. Falou em cardioversão, a gente vai ter dois tipos de cardioversão. Eu vou ter cardioversão química e vou ter cardioversão elétrica. Se está dando para me acompanhar, faz um joinha aí, fazendo favor.
cardioversão química, cardioversão elétrica. Toda vez que eu pensar em cardioversão química, eu vou falar o quê? Vou falar na amildarona. Como é que eu vou trabalhar com a amildarona, Gustavo? Vou trabalhar com a amildarona, aquela dosagem de 300 mg, dose de ataque. Fiz 300 mg, aquela seringuinha com 20 ml, fiz o flush, elevei o membro por 10 segundos e vamos esperar se resolver. Não se resolveu. O que eu vou fazer, Gustavo? Travou de novo? Posso fazer mais 150 mg de amildarona. 650 mg de amildarona não resolver, eu vou ter que partir para a minha cardioversão elétrica. Quando eu partir para a minha cardioversão elétrica, eu preciso fazer o seguinte: meu paciente está lá acordado. Que estou com desconforto, mas estou acordado. Eu vou precisar fazer para esse meu doente uma medicação chamada de Propofol. Esse Propofol, ele é um sedativo que ele tem uma meia-vida curtíssima. Então, o que acontece? Esse meu paciente, na mesma hora que ele estiver lá, que ele sedar, em poucos minutos, ele volta. Tá travando muito ainda? Vou tentar ficar com o molden no colo. Calma aí. E aí, senhores? Voltou? Melhorou? Então, vou deixar essa live salva lá para os senhores. Se tiver voltado, dá um joinha, que aí eu sei que voltou, porque eu sei que já está no delay. O que acontece? Meu paciente, quando ele tiver precisar fazer a cardioversão química, vou repetir, ela vai ser feita com amildarona igual eu faço de forma normal. Cardioversão química, 300 doses de 300 miligramas de amildarona ou Ancoron, é a mesma droga, tá? Só muda em relação aos nomes. E o que acontece? Eu vou fazer com 20 ml de solução salina, faço flush e elevo o membro. Aí, o que vai acontecer em relação a isso? Fiz 300 mg, não funcionou, eu posso fazer mais 150 mg. Fui lá, fiz 150 mg de amildarona. Não funcionou, Gustavo. Faço mais amildarona? Não faço mais amildarona. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou ter que partir direto para minha cardioversão elétrica. Como é que eu faço minha cardioversão elétrica? Eu vou pegar, vou sedar esse meu doente, vou sedá-lo com Propofol. Depois que eu sedar ele com Propofol, que é a medicação de escolha, porque a meia-vida do Propofol é bem curta, então eu não corro muitos riscos de depressão respiratória, não corro muitos riscos de afundar meu paciente. Lembrando que eu preciso ter sempre tudo em mãos, já que eu vou fazer uma medicação dessa que seda meu doente, eu preciso ter junto o meu antagonista, que no caso vai ser o flumazenil. Eu preciso ter um carrinho de parar a caixa respiratória próximo, preciso ter um ambu, preciso ter um laringo, preciso ter tudo preparado para caso aconteça alguma coisa. Mas é fácil de se resolver. Flumazenil, cheguei lá, vou pegar o Propofol. Flumazenil é um antagonista, não vamos esquecer. Peguei o Propofol, fiz o Propofol. Meu paciente sedou, eu preciso colocar o meu desfibrilador em modo SIC. Eu não posso dar choque em modo desfibrilação. Eu tenho que dar choque em modo SIC, que é SIC de sincronismo. Eu preciso colocar o meu desfibrilador no modo de sincronismo. Por quê, Gustavo? Porque ele vai sincronizar esse ritmo. Ele vai trazer esse ritmo de volta para aquela
uniformidade que havia se perdido. Então eu coloquei lá meu desfibrilador no modo SIC. Eu não posso esquecer isso, questão de prova. Botei lá, modo SIC, de sincronismo. Depois que eu colocar no modo SIC, eu vou dar o choque. Buf. Mas só que não é em qualquer momento que eu posso dar o choque. Qual é o momento que eu tenho que dar o choque? Muito bom. Eu vou precisar dar o choque na minha onda R. Gustavo, na onda R? Sim. Não pega. O choque que você tentar dar em qualquer outro tipo de onda não vai pegar. Só vai pegar o choque se for na minha onda R. Gustavo, o que é onda R? Eu não sei, Gustavo, o que é onda R. Onda R é minha onda de deflação para cima do complexo QRS. Como é que funciona isso, Gustavo? Aquele meu processo onde eu vou ter a despolarização, aí eu vou chegar lá e pum, ajeito tudo para que quando eu tiver a minha repolarização lá da onda P, que vai começar a gerar o pulso, meu paciente está com ritmo organizado. Beleza? Onda R, minha primeira deflação do segmento QRS, ou no processo de despolarização. Tranquilo, galera? Beleza? Uma outra situação que eu preciso falar com vocês. Quando eu falo em relação à cardioversão, eu só faço a cardioversão química se o meu paciente tiver uma estabilidade hemodinâmica. Se meu paciente ele tiver condições, estiver alerta, verbalizando, ele estiver sentindo, localizando dor, ele estiver ajudando, dialogando com você de forma cooperativa, beleza, eu faço a cardioversão química. Agora, se meu paciente estiver apresentando um quadro de instabilidade hemodinâmica, eu já não faço mais a cardioversão química. Eu já parto direto para minha cardioversão elétrica. Como, Gustavo? Mesma coisa, desfibrilador no modo sincronismo, no modo SIC, vou precisar utilizar o Propofol para poder sedá-lo, pegar o antagonista e deixar junto comigo, fazer a medicação, chocá-lo na onda R, naquele meu processo de despolarização e de deflação do segmento QRS, acabou, o paciente volta tilindo, eu estava fazendo 190 de frequência, a frequência dele se acerta tudo direitinho e não dá nada. Beleza? Tranquilo? Então é isso aí, galera. Fica com Deus, um forte abraço, um beijo no coração de vocês, tá bom? E próxima aula, classificação. Beleza? Escala de Manchester. Vamos falar sobre método START. Vamos falar a respeito dos protocolos do Ministério da Saúde. Tranquilo? Depois vou deixar lá a caixinha e vocês vão respondendo. Tá bom? Fechou, galera. Grande beijo. Tchau, tchau.